Eita glória, graça e paz, igreja. Chegamos aqui mais um dia para nós meditarmos na palavra do Senhor, amém? Você que chegou aqui, seja muito bem-vindo a este canal, que o Senhor possa falar ao seu coração. Aleluia! Ou seja, chegamos aqui, o final dessa maratona de mensagens. Você que ainda não compartilhou, que ainda não entrou, que ainda não entendeu, está chegando aqui pela primeira vez, volte lá no começo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tem vários vídeos blindados para vencer. Você precisa se preparar. A guerra, ela é inevitável e a perda, ela pode ser. Você sabia disso? Muitas vezes nós estamos perdendo guerras espirituais, batalhas espirituais, simplesmente por falta de conhecimento. Como eu devo usar essa armadura? O que eu devo fazer nessa situação a qual eu estou passando? Às vezes você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que jejua, você é uma pessoa até que lê a Bíblia, mas ainda não entendeu por que você continua perdendo guerras espirituais. E é sobre isso que a gente estava falando toda essa semana. Volte lá, aprenda conosco, aprenda com o Espírito Santo. Nós precisamos nos blindar para vencer. Você quer vencer? Então venha se blindar mais uma vez. Efésios 6, versículo 10, é uma palavra bem conhecida por nós. Hoje eu vou pegar todo o texto que vai dizer assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido, presta atenção, o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça de justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou resumir rapidamente isso aqui. Aleluia. A primeira coisa que você tem que entender numa batalha: qual é o meu propósito? Qual é o propósito de eu me revestir com essa armadura? É o que diz lá no versículo 10 e 11. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é o propósito de eu estar revestido? Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando eu me revisto, quando eu fico firme, quando eu recebo o poder de Deus, não é para me manifestar para alguém, não é para me mostrar para alguém que eu tenho poder, que eu tenho autoridade. Não é sobre isso que o Senhor está falando. Ele está dizendo: quando você recebe poder, você precisa usar ele. E você precisa estar revestido. Que poderes são esses? O poder da verdade, o poder da justiça, o poder da fé, o poder da espada, que é a palavra, o poder que nós exercitamos através da vestidura dessa armadura, do sapato da preparação, do capacete da salvação. Isso tudo nos dá poder. Poder para nos defender, poder para atacar, poder para continuar. Ou seja, mas para que eu preciso desse poder? Eu preciso ter esse poder porque o adversário ele vai me atacar. Ele vai fazer de qualquer forma tentar me paralisar. E se eu não estiver vestida, ornamentada com toda a armadura de Deus, simplesmente eu vou perder a batalha. Você já viu algum soldado ir para a guerra e de qualquer maneira, com a roupa de casa, com a roupa que ele dormiu, com a roupa que ele foi para o trabalho? Não, tem todo o uniforme, já viu isso? Um soldado, quando ele vai para a batalha, ele precisa estar preparado e usar as armas certas, é ou não é? Então, muitas das vezes, o apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, que nenhum soldado que se alistou, aleluia, pode se embaraçar com as coisas desta vida. Então nós entendemos que se você é soldado, foi chamado por Deus para vencer batalhas, você não pode estar embaraçado com as coisas da vida. E quando ele fala de embaraço com as coisas da vida, ele não fala sobre que você tem que trabalhar, que você tem que manter sua casa, que você tem que estudar, que você tem uma vida social. Não é sobre isso. Os embaraços desta vida
são muitas das vezes os tropeços que nós mesmos caímos. Ou seja, como nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, né? Quando você fala uma mentira, você entra num embaraço. Quando você deixa de pregar evangelho, você entra num embaraço. Então você está caindo em vários embaraços muitas das vezes, porque você até diz que crê, mas não crê. Você está duvidando do poder de Deus. Então isso é um embaraço. Então aquele que está no quartel, que foi alistado no exército de Cristo, não pode se embaraçar, irmã. Coisa de incrédulo é pro ímpio. Você crê na palavra de Deus. Quem não usa a palavra de Deus é quem não acha que não precisa dela. Então eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. Ou seja, muitos de nós até conhecemos, mas não prosseguimos em conhecer Deus. E foi isso que ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, se você quer vencer a batalha, se você quer vencer guerra, primeira coisa, você precisa saber, você precisa de poder de Deus. Segunda coisa, você precisa entender contra quem você está lutando. Terceira coisa, você precisa estar revestido, blindado, para que você possa vencer essas batalhas. Então, vamos lá nos revestir. A armadura de Deus fala do cingindo os vossos lombos com a verdade. Então eu vou te falar uma coisa, muitos de nós, volta lá no primeiro vídeo, nossa gente, o segundo, nossa, é muito interessante. A gente descobriu cada coisa que muitas das vezes o exagero que a gente faz, né, isso é uma mentira, ou nós colocamos uma palavra mal colocada, se torna uma mentira, né? Então nós precisamos estar cingindo os nossos lombos com a verdade. Volta lá na couraça da justiça. Se você quer que você pede tanta justiça a Deus, mas você precisa praticar a justiça. Aí vem o sapato da preparação do evangelho, né? A gente um dia foi alcançado pela palavra de Deus porque alguém ministrou, pregou, nos evangelizou. E hoje nós estamos com os braços cruzados, com nossas pernas também, porque estamos tão acomodados com a nossa vida, que esquecemos que existe um reino, que nós trabalhamos também nele, precisamos servir esse reino, né? Então nós precisamos usar também o escudo da fé. Nós não podemos estar em um lugar onde nós desconfiamos de tudo e de todos, não. Nós cremos no Senhor. Aquilo que Ele falou a nosso respeito, aquilo que foi liberado para mim, para a tua vida, o Espírito Santo de Deus, aleluia, acontecerá, porque é Ele que nos guarda, Ele que nos livra, é Ele que está na frente, Ele tem o seu tempo determinado para agir, para operar, para entregar vitórias, mas nós precisamos crer na sua palavra, nós precisamos estar com o capacete da salvação, mano. Nós não podemos duvidar de que somos filhos de Deus. Lembra do que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não ia dizer. Eu estou fazendo aqui um resumão para você entender. Você precisa estar revestido, ou seja, e ele vai dizer o capacete da salvação, e por último ele vai dizer, pega a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Sem palavra, irmão, você não pode se defender e nem atacar. Você se torna vulnerável, você precisa ter o conhecimento. Para você saber o que é justo, o que é verdadeiro, o que é fé, o que é evangelizar, tudo isso você só conhece através disso aqui, ó, da palavra. Então a palavra ela é fundamental, primordial e a base para todo cristão. Então eu e você precisamos estar usando a palavra de Deus a todo tempo, a todo momento. Aí ele vai chegar no último, assim, que não faz parte da vestimenta, mas que eu coloquei aqui como algo primordial. Paulo vai chegar no versículo 18 dizendo assim, depois que você fazer tudo isso, minha irmã, você vai orar. Orando em todo o tempo. Que loucura! Tem gente que fala, essa mulher ora muito, essa mulher é louca. Esse homem é louco, ele ora muito. Não, irmão, isso é uma recomendação. Orando em todo o tempo. A Bíblia diz, orai sem cessar, em todo o tempo. Então precisa estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não é uma oração vaga, de boca para fora. Ela é aqui, ó. É no Espírito. O meu Espírito está unificado ao Espírito de Deus. Aleluia. Então, o meu Espírito se conecta com o Espírito de Deus. Lembra que a gente é corpo, alma e Espírito? Então, eu não posso fazer oração repetitiva, uma oração porque alguém me ensinou,
uma oração porque somente para passar tempo, para dizer que eu estou ali orando. Não, eu preciso estar orando em todo o tempo em espírito. Lembra do que a Bíblia diz? Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quem anda em espírito está todo o tempo em oração, porque está em todo o tempo falando com Deus. Em todo o tempo ele está ligado com Deus. Em todo o tempo ele está conectado com Deus. Em todo o tempo ele está ouvindo a voz de Deus. Parece loucura isso, irmão, mas se você começar a se revestir, se você começar a entender o que é se aproximar de Deus, o que é ter a palavra dele, o que é obedecer a sua palavra, o que é se santificar, se separar, tudo isso você vai ver que isso tudo vai te aproximando do Senhor. Quanto mais próximo dele, a Bíblia vai dizer assim, ó, os segredos do Senhor, ele revela àqueles que o buscam. Então, quanto mais você busca em oração, Deus vai te revelando os segredos. Deus vai te revelando coisas grandes e firmes que tu não sabes. Como diz lá Jeremias 33:3. Ele diz, clamas a mim e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Irmão, seja curioso, né? Tem gente que é curioso para saber da vida dos outros, de alguma conversa, né? Não, irmão, seja curioso para saber o que Deus tem para você. As coisas firmes. Porque às vezes você tem curiosidade de saber uma coisa e aquilo ali não te edifica em nada, não muda em nada a sua vida. Mas quando você tem curiosidade de aprender a palavra de Deus, de se aproximar de Deus, de estar perto de Deus, isso vai te trazer edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, orando em todo o tempo, com toda a oração cívica no Espírito e vigiando nisto. Aleluia. Porque nós precisamos estar vigilantes. Lembra do que Jesus disse? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é um conselho do próprio Jesus. Então, a gente precisa, antes de tudo, entender... Porque o que a gente vigia? A gente vigia por conta dos inimigos. Toda pessoa que é vigilante, né? Ela está vigiando o quê? Alguém que possa vir, né? Vamos colocar assim, um vigia, um vigilante. O que ele está vigiando? Ele está vigiando as pessoas de bem? Não. Ele está vigiando as pessoas mais. Ele chega num shopping, você chega numa loja, tem um segurança, um vigia, que está vigiando se alguém vai defraudar aquela loja, se alguém vai tentar roubar aquele banco, porque ele está ali para prestar atenção, porque o mal pode chegar a qualquer momento. E ele está ali justamente para isso, para evitar que o mal aconteça. Então, quando você está vigilante, você está evitando que o mal aconteça. Então, por isso, Paulo vai dizer, vigiando sempre. Sempre nós precisamos estar em vigilância, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Nem o dia, nem a hora. Acho que o Senhor há de vir também, mas a gente também não sabe. O próprio Jesus disse, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria. Pois é, assim somos nós. A gente não sabe quando o dia mal vai chegar. A gente não sabe quando o inimigo vai nos atacar. Porque se a gente soubesse, a gente iria vigiar. Ele vai dizer assim, ó, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então eu preciso vigiar e perseverar. Eu já vigiei demais, agora eu vou cansar. Eu estava vigiando, mas agora eu vou dormir. Eu estava vigiando, mas agora eu estou cansada. Não é assim. Você já viu um vigia? Ele tem um horário, ele está ali. Ai, meu Deus, é até difícil, né? A gente olha assim, aquela pessoa o dia inteiro em pé, mal senta. É ou não é? Faz parte. Ele precisa perseverar, ele tem uma carga horária. É ou não é? Então, assim somos nós, irmãos. Enquanto nós estamos com os olhos abertos, acordados, nós precisamos estar vigilantes. Porque depois que a gente dorme, quem vigia por nós é o Senhor. Aleluia. Ele mesmo vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. E se o Senhor, aleluia, não estiver trabalhando na minha sua vida, não adianta a gente querer edificar e nem vigiar. É ou não é? Então, nós precisamos colocar primeiramente isso diante do Senhor. Aleluia. Ele vai dizer, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela. Ou seja, primeiramente, eu preciso entender que Deus está acima de tudo, mas eu também preciso fazer a minha parte. É ou não é? Então, muitas das vezes, nós não estamos vigiando o que o inimigo possa fazer, está armando contra nós. Aí ele vai dizer, vai suplicando com toda oração e súplica por todos os santos. Aleluia. O que Paulo está dizendo assim, eu preciso vigiar por mim, eu preciso orar por mim, mas também por todos os santos que me cercam. Ele vai chegar no final dizendo, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notória o ministério do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele vai dizer, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, ore por mim. Ore por mim porque eu sou embaixador. Ore por mim porque eu tenho a incumbência de levar a palavra de Deus. Ore por mim porque mesmo eu estando preso, eu sou livre para falar da palavra do Senhor. Eu quero fechar isso aqui dizendo para você, ore por quem leva a palavra. Ore por quem leva a preciosa semente. Ore pelos embaixadores. Ore por esta nação. Ore por aquele que busca, aleluia, da parte de Deus. Ore por aquele que leva a preciosa semente. Faça a sua parte, ore, ore sempre. Nós chegamos ao final agora deste propósito e eu quero orar por você. Eu quero orar por cada um que chegou nesse propósito aqui nesta semana. Aleluia, blindados para vencer. Eu quero orar pela sua vida neste momento, para que o Senhor possa te dar força, te dar graça, conhecimento, entendimento, discernimento, para que você possa, aleluia, se encaixar e se enquadrar dentro da palavra dele, para que você possa ter vitórias. A partir de agora, esse é o último dia, você vai declarar e você vai viver, aleluia. Comece a colocar em prática tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu, comece a praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse lá no começo, você que mentia não minta mais. Aleluia. Como eu disse lá no começo, você que era injusto, seja justo. Comece a colocar na sua mente palavras que te edifiquem, palavras que tragam fé, esperança. Você precisa colocar na sua mente, na sua boca, né, palavras que te tragam esperança de salvação. A espada, e precisa estar todo o tempo você sendo manuseando ela. Comece a praticar, essa semana, aleluia, faça assim, essa semana, aleluia, comece a praticar. Comece a orar, coloque um propósito. Eu vou fazer 21 dias de oração 3 vezes ao dia. Você que não consegue orar há muito tempo, aleluia, você que está, aleluia, totalmente descoordenado, totalmente fora, coloque um propósito. Eu vou meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz na Bíblia. Eu vou de manhã, eu vou meditar, à noite eu vou meditar na palavra do Senhor. Eu vou jejuar essa semana. Coloque um propósito. Coloque um propósito, irmão. 21 dias, você que está fraco, desanimado, abatido na caminhada. Coloque um propósito diante do Senhor. Aleluia. Eu estou falando do que eu já fiz isso. Coloca 21 dias. Eu vou 21 dias orar 3 vezes ao dia. Você vai lembrar. Quando você coloca um propósito, você faz. Coloca um propósito. A partir de agora eu vou fazer 21 dias. Vou ler a Bíblia de manhã e de noite. Coloque um propósito que Deus vai te dar força. Coloque um propósito de meditar na palavra dele, porque o Senhor vai te abençoar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse último dia, Jesus querido, aonde o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Toma cada vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor possa, Pai amado, ajudá-los a se revestir com a tua armadura, vai capacitando, renovando, sustentando, dando vitória, Senhor. Eu creio, Jesus querido, que todo aquele que cumpre a tua palavra já está blindado, porque a tua palavra nos brinda, a tua palavra nos guarda, Senhor. Cobre-nos com teu sangue e abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, hein? E eu volto, e não esqueça de se inscrever e compartilhar com alguém essa mensagem. Deixe seus likes, seus comentários. Você que chegou até o final dessa série, coloque aí nos comentários. Eu cheguei até o fim, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe para a glória de Deus. Eu volto, hein?